Irmãs, amigos do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, do Leblon, no Rio de Janeiro. É com muita alegria em nosso coração que aqui estamos novamente para refletirmos acerca dos ensinamentos contidos na doutrina dos Espíritos, que foi codificada por Allan Kardec, por instrução do Espírito de Verdade, para que nós pudéssemos realmente ter junto de nós o Consolador prometido. E nesses momentos em que é necessário muita consolação, muito entendimento, muita fraternidade, nós convidamos os companheiros para elevarmos o nosso pensamento a Deus, Pai de amor e de bondade, e agradecer, Senhor, pelo bem da vida, mas pedir que oriente os dirigentes dos povos e das nações para que possam refletir na necessidade da fraternidade e do entendimento, para que encontremos meios de vivermos a paz em nosso planeta, para seguirmos adiante no objetivo que nos foi traçado pela sua bondade, pela sua misericórdia, de alcançarmos a nossa perfeição. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam e que os espíritos benfeitores de nossa casa possam nos intuir nesse momento. Que assim seja. Então, hoje nós vamos aqui conversar um pouco acerca do sede perfeitos, que, com base no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde nós vamos encontrar lá o Sermão da Montanha, que é tido e havido por toda a cristandade como o sermão mais importante que Jesus fez, é o primeiro sermão, onde ele traça, por assim dizer, a espinha dorsal, do seu evangelho de amor, onde ele traz lá as bem-aventuranças e depois ele vai encerrar de uma maneira, digamos assim, contundente, imperativa mesmo, que nós vamos ver daqui a pouco. Depois vamos ver também no Livro dos Espíritos, Kardec tratando desse capítulo com base na perfeição, o processo de evolução das criaturas, até chegarem a condições de espíritos puros. Nós vamos aqui analisar rapidamente a questão 112 e 113, que encerra a escala espírita trazida por Kardec, e, finalmente, o que é, inclusive, digamos, o tema central do estudo nosso proposto pela Casa nesse momento, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, especialmente os itens 3 e 4, quando Kardec vai nos trazer, através daquilo que ele depreendeu em todos os ensinamentos dos Espíritos haviam feito até então, ele vai fazer uma réplica, uma duplicata, uma extensão daquilo que ele tratou já lá no Livro dos Espíritos, acerca do processo natural e final da evolução da criatura humana, quando ele chega na condição de espírito puro, e Kardec traz lá, digamos, uma nota colocada em uma das questões desse capítulo, e ele fala do homem de bem. E ele vai repetir essa homem de bem, essa reflexão que ele faz no Evangelho, no capítulo 17, só que aí ampliando um pouco mais, estendendo um pouco mais esses conceitos de homem de bem, e aí vai fazer, inclusive, uma comparação dos bons espíritas com o homem de bem. Então, nós vamos aqui primeiro ver o que está posto lá na questão 112, que Kardec traz os caracteres gerais dos espíritos que chegaram à primeira ordem, ou seja, os espíritos que se tornaram espíritos puros. E Kardec, os espíritos colocam que nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta,
com relação aos espíritos de outras ordens. Lembramos que lá na escala espírita, Kardec coloca junto dos espíritos benfeitores, espíritos que nos trouxeram as instruções de mais alto, a ordenação dos espíritos, desde os espíritos imperfeitos até os espíritos puros. Então, os espíritos puros são aqueles que nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E na questão 113, ele vai falar da primeira classe, que é a classe única, e os espíritos colocam o seguinte: os espíritos que compõem essa ordem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. É a trajetória que nós estamos fazendo, né? Nós estamos percorrendo todas as escalas, desde os espíritos imperfeitos, onde lá, inclusive, na parte mais baixa da escala espírita, os espíritos impuros. Depois nós vamos para as outras categorias, chegando aos espíritos neutros, dos bons espíritos, até chegarmos aos espíritos puros, e ter essa condição. E diz mais: tendo alcançado a soma de perfeição que lhe é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Então fica claro, Kardec, inclusive, no início desse capítulo 17, ele faz uma colocação de que aquela afirmativa que Jesus vai fazer, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, encerrando o Sermão da Montanha, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então Kardec vai trazer que essa perfeição é uma perfeição relativa, tendo visto que é impossível a criatura humana alcançar a perfeição e se igualar ao Pai Criador. Até porque, como isso aí é um pensamento nosso, né? Na medida em que Deus cria permanentemente, nós sempre teríamos coisas, né, a aprender, a assimilar. Então, a pureza absoluta é a exclusividade do Criador. Então, Kardec faz essa colocação na questão 113 do Livro dos Espíritos, e ele vai concluindo isso aí, essa questão, dizendo o seguinte: podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Ou seja, nós podemos entrar em contato com os espíritos perfeitos, com os espíritos puros, eles vêm até nós, estão conosco, sempre que nós solicitamos. Ainda há pouco mesmo, na oração inicial, nós solicitamos a presença dos nossos espíritos benfeitores, fomos além, suplicamos o amparo e a proteção do Cristo, que é o Espírito puro que dirige o nosso planeta, o governador do nosso planeta, nos dirigimos ao Pai Criador. Então, isso podemos fazer, nos é lícito, nos é permitido, e digo mais, é até mesmo necessário, né, que nós façamos isso. Então, vamos dar uma chegada ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus traz as bem-aventuranças, que são muito conhecidas de todos nós, né? Então, Mateus narra o seguinte: que vendo Jesus a grande multidão do povo, subiu a um monte e, depois de se ter sentado, chegando junto a eles os seus discípulos, ele ensinava àquela multidão e aos discípulos também, dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por minha causa. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é grande nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então esse é o sermão da montanha. E aí depois, então, Jesus, nesse sermão, desenvolve uma série de outros temas, né? E vai concluir quando ele vai falar do amor ao próximo, né? E ele diz o seguinte: tendes ouvido que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então vejam como Jesus vai, inclusive, ampliando, né, a questão do amor, a questão do perdão. Então ele continua dizendo, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz os publicanos também a mesma coisa? Então, amar aqueles que nos amam, todo mundo faz, os bons e os maus. Mas Deus é o Pai de amor e de bondade, conforme Jesus coloca aqui, ele faz o sol nascer sobre os bons e os maus, e a chuva cair sobre os justos e os injustos. E se vos saudade somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial, não faz assim também os gentios? Sede vós, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nós já falamos dessa colocação que Jesus faz, é o ponto final que ele coloca no primeiro sermão dele, no grande sermão, onde estão contidas inclusive as bem-aventuranças. Então, repetindo o ponto final do discurso do Cristo, nos chamando a atenção da necessidade, principalmente acerca do amor, que vai até o amor aos inimigos, aqueles que nos perseguem, nos caluniam, ele diz assim, para nós atingirmos essa condição de fazermos isso, que é a vontade do Pai Criador, ele diz, sede vós, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Kardec reflete sobre o tema Homem de Bem em dois momentos. Primeiro, no Livro dos Espíritos, na nota colocada logo após a questão 918, e Caracteres do Homem de Bem. Ele vai ampliar essas reflexões sobre o tema no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo 17, item 3 e 4, que é o que nós passamos a ler, porque é uma reflexão importantíssima, é uma questão que nós deveríamos até, de alguma maneira, tirar uma cópia bem grande, né? E colocar assim no lugar mais visível, onde nós acordamos, ou no banheiro, onde os homens fazem a barba, as mulheres se maquiam, penteiam o cabelo, fazemos as nossas primeiras higienes matinais, ou então no espelho, ou na geladeira, em suma, cada um deveria escolher o lugar mais visível e aí decorar. E mais que decorar, nós vamos ver o que nos cabe fazer em relação a isso. Quando ele vai falar dos bons espíritas, aí ele diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que fizesse. E aí nós vamos lembrar que, seguindo a 918,
do Livro dos Espíritos, quando trata do ser perfeito, nós encontramos lá a famosa 919, né, que todo mundo conhece, onde lá Santo Agostinho vai recomendar que nós deveremos fazer o que ele fazia todas as noites, é o que Kardec está propondo aqui. Fazer um balanço do dia. Né? Como é que foi meu dia? Será que eu realmente me portei como esse homem que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza? Se eu interrogar a minha consciência nesse momento sobre os meus atos do dia, né, será que eu violei em algum momento a lei de Deus? Será que eu pratiquei todo o bem que eu deveria e deixei de praticar o mal? Então, é a questão que ele coloca inicialmente nessa reflexão Kardec. E aí depois ele continua dizendo: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Os momentos que nós vivemos na face da Terra são momentos angustiosos, né? Concorda? Inclusive, as notícias do dia de hoje, o dia que nós estamos gravando esse texto, essa palestra, é um dia em que a humanidade vive, né, digamos, uma grande angústia diante de um iminente conflito entre os povos, já existindo um conflito entre dois povos e a possibilidade desse conflito se ampliar. Mas aí Kardec vem lembrar que aquele que deposita fé no futuro, né, ele sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e nós nos submetemos à nossa vontade. Nós nos submetemos à vontade do Criador. Claro que mantendo a fé, mantendo a esperança, tomando as providências que estão ao nosso alcance de tomar. Nesse momento, por exemplo, que nós não temos como interferir nesse processo, não nos cabe, não temos esse poder, mas podemos agir. Podemos agir através da emissão fluídica dos pensamentos de paz, do desejo sincero de harmonização, que os espíritos benfeitores possam intuir a todos os homens, que aí sim têm a possibilidade de interferir no processo, para que eles tenham lucidez e eles possam contribuir para que cessem, né, esses conflitos e possamos viver num clima de paz, num clima de multiajuda, para que todos nós possamos evoluir na direção do eterno bem, que é a finalidade pela qual Deus nos colocou. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si e para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque todos os homens
em todos os homens ele vê um seu irmão. Então, por isso que ele é bom para com todos, benevolente para com todos, independente de raça, de crenças, e considera todos efetivamente irmãos em humanidade. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Essas divisões políticas, religiosas, que têm trazido, por vezes, conflitos até no seio das próprias famílias, né? Então, o homem de bem, ele tem um olhar diferenciado sobre isso. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo certo que aquele que prejudica ao outro com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, diante da fraqueza de um semelhante seu, do seu irmão em humanidade, o homem de bem é indulgente. Por quê? Porque de indulgência, de clemência nós precisamos todos os dias. Se nós pesquisarmos na nossa consciência, com honestidade, o dia de hoje, ou talvez o dia de hoje tenha sido um dia daqueles super dias, tranquilos, magníficos, mas vamos dar um prazo assim de uma semana, de 3 dias atrás, será que nós não necessitamos da indulgência de alguém? Será que nós não demonstramos nenhum tipo de fraqueza, né? E não precisamos que alguém nos perdoasse ou que o próprio Criador fosse indulgente para conosco? Seguramente que sim, seguramente que sim. Há tempos atrás nós ouvimos uma palestra de um companheiro nosso, aquilo que se diz que essa hoje é a nossa melhor versão, claro, nós estamos no processo evolutivo, e que as questões da regressão de memória, se quiser saber quem eu fui, regressa uma encarnação anterior, quer mais além, regressa 2, regressa 3, aí ele pede para, porque não vai dar boa coisa, realmente não vai dar boa coisa. Quanto mais nós recuarmos nas nossas encarnações anteriores, nós vamos ver quanto de piedade, quanto de indulgência, quanto de clemência o Pai Criador teve que ter para conosco e outros irmãos nossos em humanidade. Continua Kardec. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então é quando nós vamos ver, né, aquele que vê o defeito do outro e busca não comentar, e se ele tem obrigação de ver, por força de função de suas tarefas por vezes, ele faz isso com misericórdia, sempre no sentido de ajudá-lo, e não de demonstrar a ferida. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Que maravilha, né? Que coisa fantástica, se a gente pudesse refletir nisso. Estudar as nossas imperfeições e trabalhar em combatê-las. E empregar todos os esforços para dizer no dia seguinte que hoje eu sou uma versão melhor ainda do que eu era antes.
não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às expensas de outro. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso para os outros. Então, nós não queremos destacar o nosso valor. Dom intelectual, possibilidades financeiras, né, posição social, não temos que nos aproveitar disso para nos destacar. Ao contrário disso, nós aproveitamos dessas posições, dessas situações, para ajudar e promover o bem-estar, o progresso dos nossos irmãos da humanidade. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Isso aqui é uma coisa magnífica, né? Nós achamos meu isso, meu aquilo, meu carro, meu apartamento, minha loja, meus títulos, minha família. Nada disso nos pertence. Tudo que existe pertence ao Criador, que nos dá isso como empréstimo. Nós somos mordomos do Criador para fazer com que, conforme está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala da razão da reencarnação, das encarnações na Terra, para desenvolver a cota que nos cabe no concerto da criação, né? E para nos tornarmos cada vez melhores e cumprir a vontade do Criador. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o que aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Aí nos lembramos da parábola do Cristo, né? Em que o Senhor distribuiu os talentos, a palavra dos talentos, em que o Senhor distribuiu os talentos aos seus servos, e aí dois deles multiplicaram, né, aquilo que haviam recebido, o outro guardou, escondeu por medo e tal, e quando chega o Senhor ele cobra. Aqueles que multiplicaram, ele distribui mais, e aquele que guardou, ele manda retirar dele. Ou seja, é a questão do sofrimento. Toda vez que nós multiplicamos os dons do amor, os dons de Deus, inclusive uma coisa interessante, quanto mais nós damos os dons de Deus, as bênçãos de Deus, o entendimento, a paz, a concórdia, principalmente o amor e a caridade, os recursos parece que se multiplicam em nossas mãos, né? E continua isso. Usa. E se a ordem social, é uma questão importante também, se a ordem social colocou sob o seu mando os outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então, aqueles que estão na posição de comando, de liderança, né, no seio da indústria, na política, nos colégios, na escola, nas universidades, em todas as posições em que a sociedade nos colocou acima dos nossos irmãos, nós vamos tratá-lo com bondade e benevolência, porque todos são iguais perante Deus. No processo da lei da reencarnação, nós sabemos que isso é momentâneo, é uma dádiva do Criador para que a gente possa progredir, evoluir. E que amanhã ou depois, aqueles que hoje não são subalternos poderão estar numa posição melhor do que a nossa, se eles tiverem tido uma vida de honra, uma vida de lisura maior do que a que nós estivermos tendo. O subordinado, aí vai falar da parte daquele que obedece. De sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. E ele chama aqui para o capítulo 17, esse mesmo capítulo 17, no número 9. Finalmente, conclui Kardec, finalmente o homem de bem respeita todos os direitos
que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, tudo aquilo que a lei da natureza nos dá, a liberdade de pensar, de agir, o direito à alimentação, o direito à vida, que nós queremos para nós temos que respeitar esse direito em todos os nossos irmãos da humanidade. Não fica assim enumerado todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha a todos os demais que conduz. Então aqui nós nos lembramos, né, daquela fala que os companheiros que conheceram a tia Vera dizem, né, repetem, que ela diz assim, eu diante desse quadro aqui do homem de bem, eu já estou perdido, inteiramente perdido, vou confessar a vocês. Grande parte disso aqui eu não realizo, outros até, humildemente eu confesso, que já consigo fazer. Mas essa recomendação da nossa querida benfeitora, a Vera Simões, ela diz assim, escolhe aquela coisa que você pode resolver, ou escolhe uma. Ou então, se você for mais ousada, aí eu estou dizendo, escolhe a mais difícil. Né? O que está mais difícil de vencer? O orgulho, a vaidade, a cupidez? Então escolhe e vai trabalhar realmente nessa. Por isso que a gente sugeriu, coloca diante de você todos os dias para isso. E aí Kardec, ele vai colocar uma coisa, inclusive, diretamente para nós, espíritas. Ele vai falar dos bons espíritas. Então, nós estamos trabalhando para nos tornar bons espíritos, mas nós temos a doutrina que nos ajuda. E aí, como é que nós podemos nos colocar na classificação de bons espíritas? Então, Kardec começa dizendo assim, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Então, nós vamos repetir, porque isso aqui é importante, da gente guardar bem, né, lá dentro da nossa alma, que bem compreendido, todo aquele rol de atitudes que Kardec colocou do homem de bem, que nós temos a obrigação de conquistar para alcançarmos a nossa evolução intelecto-moral, para chegarmos à perfeição, conforme Jesus propõe, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Criador, ele diz que bem compreendido, mas sobretudo sentido. Então nós colocamos aqui, trazemos para cá, transformamos em atitudes, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Então, cristão verdadeiro e espírita verdadeiro é a mesma coisa. O Espiritismo não instituiu nenhuma norma moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. É a doutrina clara, objetiva, que nos traz realmente uma condição de perceber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o objetivo nosso em relação à eternidade da vida. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprendem a consequência nem o alcance moral, ou se os aprendem, não os aplicam em si mesmos. Entendemos, compreendemos, mas não aplicamos em nós mesmos. A gente assiste uma palestra, ouve um estudo, ou lê uma página do Emmanuel, e, nossa, mas isso aqui
cai assim, encaixado direto no fulano, na ciclana. Escolhemos quase sempre o nosso companheiro, o nosso parceiro de vida do cotidiano, ou o nosso companheiro da casa espírita, o nosso chefe do trabalho. Isso. Então, nós temos esse defeito. Né? A que atribuir isso? Pergunta Kardec. Alguma falha de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-lo a inteligência fora do comum? Pergunta Kardec. Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreende, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade, do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, todo espírito encarnado, o seu desenvolvimento é natural. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo que são dotados, tem a crença dos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes subjugar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que a moral, que se lhes afigura cedíssima e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios. Então, são companheiros que ficam buscando sempre novidade. Queriam que os espíritos revelassem coisas novas todo dia. Na verdade, a doutrina, como consolador prometido, não veio com esse objetivo. Claro que tem a parte da ciência espírita. É importante compreender o processo reencarnatório, mas é mais importante a nossa transformação moral. Esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam meio a caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença porque recuam ante a obrigação de se reformar. E Kardec vai concluindo dizendo que aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírito verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé. É um músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Aí cunhou a frase que é conhecida e repetida por muitos, por todos nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele
e sempre o consegue. Aí ele vai, é o ponto final de Kardec, nessas duas reflexões. A gente diz assim, é muito difícil, muito complicado vencer. Realmente é complicado, né? É complicado fazer tudo aquilo que ele coloca do homem de bem, é complicado aquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha, encerrando lá, quando ele fala do amor ao próximo, de amar ao inimigo, de distribuir com aquilo que nos sobra, aquilo que nós temos, aprendemos a viver apenas com o necessário. É difícil? Bom, aí é o codificador que fala, não sou eu. Ele diz assim, desligar-se dele e sempre consegue se tem firme a vontade. É aquilo que o Chaves falava, né? Que as crianças veem muito aí o Chaves. O querer, querendo. Então, a maioria das vezes, nós não queremos, querendo. E aí ficamos nesse marasmo, né? Na próxima. Não deve ter a próxima. Que seja nessa o trabalho de transformação, de modificação das nossas almas para o bem. Que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos intuam, guardemos a fé, guardemos a confiança, que tudo está nos desígnios do Pai.